Deixa eu entrar num assunto que a gente vai movimentar muito. Você já deve estar desde ontem ouvindo falar. A gente vai falar agora, a gente vai receber via telefone aqui o Alexandre Nascimento, ele que é economista, pra gente falar sobre o aumento do salário mínimo, pra gente falar sobre as novas regras, Josival Pereira, do Pix, novas regras do Pix. Na linha a gente tá aqui com o economista Alexandre Nascimento. Bom dia, doutor Alexandre. Alô, bom dia a todos os ouvintes, feliz 2025 para todos, bom dia Josival, bom dia a todo o pessoal aí da Conexão Clube Tambaú. Doutor Alexandre, o senhor tá dizendo... Ô, Arli, deixa eu pedir fazer a primeira pergunta, que eu vou sair, fazer a pergunta e vou sair. É porque ele tem que ir pra TV, ele vai soltar a poiva dele aqui e vai pra lá, entendeu, doutor Alexandre? Doutor Alexandre, veja bem, desde ontem, desde segunda-feira que eu tô escutando rádio, debate, televisão, sobre essa história do Pix, do monitoramento da Receita. E eu tentei, porque no jornalismo profissional hoje a gente tem a obrigação de fazer uma informação verdadeira para não criar pânico. Veja bem, eu formei um entendimento e queria saber se esse meu entendimento é correto ou não é correto, porque eu estou ouvindo muito na rádio o pessoal dizendo assim: mas o vendedor de milho, o seu Joaquim que vende o milho lá na orla, vai ser atingido, vai estar fiscalizado e tal. Meu entendimento foi o contrário. O entendimento é que esse monitoramento só vai ocorrer para movimentação, quando a palavra é movimentação, a movimentação que ultrapassar R$ 5.000 no Pix, assim como no cartão de crédito. Mesma regra que funciona para o sistema bancário. Eu estou errado ou é por aí? Tá no caminho, é mais ou menos isso. Mas, assim, esse vendedor de milho, por exemplo, se ele tiver uma movimentação no mês, que somadas todas as movimentações ultrapassem R$ 5.000, de fato, ele vai ter aí essa informação vai ter que ser enviada pela instituição dele para a Receita Federal, para que seja feita, de fato, um monitoramento da movimentação. Então, o que a gente tem que ter ideia é justamente de que esse 5.000 não é por transação, mas pelo somatório de movimentação no mês de cada um de nós. Doutor Alexandre, o que Josival tá tentando assim, a gente conversava até há pouco aqui, é que o que era colocado era que, o que já é declarado, o que eu já declaro, tal, acima do que eu já declaro, ou seja, se fosse R$ 5.000 acima do que eu já declaro, é o que seria colocado, seria imposto. O senhor poderia nos esclarecer aqui, é acima do que eu já declaro ou acima de R$ 5.000? Pronto, muito boa sua pergunta, porque eu acho que realmente é uma dúvida que todas as pessoas têm tido, a gente tem visto aí alguns debates e tem visto também algumas dúvidas nesse sentido. Mas vamos lá. Na verdade, não necessariamente tudo o que for repassado para a Receita a título de informação vai estar com necessidade de que seja declarado. O que a Receita vai passar a ter a partir daí é uma ampliação da base de dados dela para justamente poder entender as movimentações. O que a gente precisa compreender é que nem tudo que eu movimentar acima de 5.000, eu vou ter que pagar imposto por isso? Não. Isso não está dito nem na resolução do Banco Central, nem da Receita. Porque o que vai acontecer é que essas transações, a partir do momento que elas superarem 5.000, aquela conta ali, ela passa a ser uma conta em que a Receita vai olhar com um pouco mais de cuidado, no sentido realmente de ampliar sua base de dados, de combater a visão fiscal, até de melhorar a questão realmente desse arcabouço fiscal para tentar ter ali mais eficiência na sua arrecadação, mas não necessariamente tudo aquilo que eu movimentar acima de R$ 5.000 para a pessoa física e R$ 15.000, que é o limite mensal, para a pessoa jurídica,
vai ser, vamos dizer assim, objeto de cobrança de imposto. Doutor, eu escutei ontem de um amigo um seguinte comentário. Ah, então agora eu vou abrir um MEI. Eu vou abrir um MEI porque eu vou poder movimentar mais dinheiro para poder eu não pagar imposto, tá? Essa frase colocada, muda também a regra para quem é micro, pequeno empreendedor? Perfeito. Ela muda um pouco. A pessoa que te disse isso, ela está, vamos dizer assim, ela está correta porque o limite mensal para as empresas é de 15 mil. Então, se essa pessoa realmente, se ela é uma empreendedora dentro das categorias que existem para o MEI na verdade, é o de um microempreendedor, de fato, é um pequeno comerciante, um pequeno empreendedor. Então, ele vai ter um limite mensal ali de movimentação de 15 mil reais. Enquanto a pessoa física, ele vai ter de 5 mil reais. Se você combinar as duas coisas, e não há nenhum, vamos dizer assim, nenhum crime, nada de você combinar, porque, na verdade, sua movimentação como pessoa física, como pessoa jurídica, elas podem acontecer independente uma da outra, então você teria um limite aí de 20 mil reais mensal. Então, assim, ele está correto, ele não está infringindo nenhuma lei, ele está legalmente, desde que realmente essa atividade empresária dele esteja contida dentro das possibilidades que o microempreendedor individual hoje dispõe no nosso país. Outra pergunta aqui, eu vou tentar ser didático aqui, me colocar no lugar do ouvinte aqui agora, tá? Pra gente tirar dúvidas sendo didático. Digamos que, por exemplo, deixa eu criar uma situação aqui. Digamos que minha mulher recebe 2 mil reais, mas geralmente é na minha conta. Ela trabalha lá, mas movimenta na minha conta, 2 mil. Aí eu faço mais umas viração, faço um serviço ali, outra acolá. Eu passei para 3 mil reais, ou seja, digamos que na minha conta movimentou 5 mil reais. Acima desse, chegou-se a 5 mil reais, o que é que eu tenho que fazer? Procurar um contador, procurar receita. Eu vejo gente dizendo, eita, Erli, agora eu vou ter que arrumar um contador. Sendo didático, doutor, me diz aí o que é que a gente tem que fazer movimentando em média 5 mil reais. Acima de 5 mil reais. Excelente pergunta. Eu acho que essa, inclusive, sua dúvida atinge aí uma grande parcela da população, porque tem gente que também está preocupada. Por exemplo, eu recebo meu salário na conta e geralmente eu utilizo o Pix para poder fazer essa movimentação. A gente tem que levar em conta que muitos brasileiros recebem entre 1 e 2 salários mínimos. E entre 1 e 2 salários mínimos, se você, por exemplo, fizer pagamentos ao longo do mês, você não vai atingir esse teto aí de 5 mil reais. Mas vamos lá. Para aqueles que atingirem esse teto, que justamente foi o exemplo que você utilizou, você não precisa procurar contador, porque o que vai acontecer é que, a partir de 5 mil mês, a partir desse item de 5 mil reais de um mês, essa instituição financeira, tanto faz, e eu vi gente também, é importante a gente dizer isso, mas eu não tenho conta num banco. Eu tenho conta num banco novo desse aí, que não é realmente esses bancos grandes. Todos eles vão ter que informar a Receita. Todos eles vão ter que informar a Receita. E quando a gente tem essa informação, a Receita, basicamente, ela não vai necessariamente cobrar o imposto pelo que exceder, mas ela vai ter aquela informação e ela vai poder utilizá-la ou não de acordo com a verificação da renda do cliente que ela tem lá no seu monitoramento de transações. Mas não necessariamente, quando chegar em 2025, a gente vai precisar, em 2026, na verdade, vai precisar declarar tudo que excedeu 5 mil reais. Doutor, eu tenho uma pergunta aqui de um colaborador, um parceiro nosso aqui, o Felipe Dantas, está perguntando o seguinte. Eu ia perguntar essa daqui, olha. Eu empresto meu cartão para o povo da família. Eles colocam o Pix, ou seja, eu passo o cartão na minha conta, eles colocam o Pix em dinheiro na minha conta, por Pix, aí o valor chega a mais de R$ 2.500 cada transferência dessa. Mas eu pago o meu cartão, ou seja, a pergunta do Felipe eu vejo muita família onde diz assim, minha cunhada tem um cartão que é melhor do que o meu, vou comprar uma televisão, aí fica pagando a questão da cunhada. Como é que vai ficar esse imbróglio aí, esse movimento aí, doutor?
É uma excelente pergunta, porque a gente tem falado muito sobre esse monitoramento de transações do Pix, mas a gente esquece também de falar que o cartão de crédito também, assim como o Pix, também vai passar a ter um maior controle quando essas compras ultrapassarem R$ 5.000 no mês. E aí fica muito claro para o cartão de crédito, porque a gente tem uma fatura ali em um dia apenas, ou seja, a fatura fecha, você tem um dia de vencimento. Se quando essa fatura fechar, ela estiver acima de R$ 5.000, também as instituições terão obrigatoriedade de enviar essas informações para a Receita Federal. No caso mais específico que você tratou agora, pelo que eu entendi, essa fatura ela vai ficar ali em torno de 2.500. Então, ela não seria reportada à Receita, necessariamente não seria. Mas, se caso realmente essa fatura das compras da família, meu cartão de crédito eu empresto a um, empresto a outro, e está sobrepondo R$ 5.000, então eu estaria realmente no foco da Receita por despesas que não são minhas. Aí, de fato, eu precisaria me preocupar. E ainda mais, se eu recebo esses valores em Pix das pessoas para que elas possam justamente me repassar o dinheiro e eu pagar essa fatura, isso também ultrapassa R$ 5.000, eu passo a estar num monitoramento duplo do cartão de crédito, pois minha fatura excedeu, e também do Pix, pois também minha movimentação excedeu os R$ 5.000. Então é importante a gente ter uma ideia de que se a gente movimenta valores para a família, a gente pode estar aí entrando num foco maior desse monitoramento. Doutor, eu tenho uma pergunta que eu acho que Silvio vai ter uma também, só para eu fechando aqui, que eu tô tirando dúvida aqui, me colocando no lugar do povo de casa. Por exemplo, doutor, digamos que eu tenha duas contas. Eu tenho uma conta num banco A e eu tenho uma conta no banco B. Aí eu movimentei um dinheiro, sei lá, de um cartão, eu recebi no banco B, aí transferi pro banco A. Aí depois eu paguei do banco A uma fatura lá. Ou seja, se eu movimentei essas minhas duas contas, elas são interligadas diretamente para a Receita, elas sabem, não, é o mesmo valor financeiro apenas sendo transferido de uma agência para outra, ou eu vou ter que informar também, doutor? Transações entre contas do mesmo CPF, elas não têm efeito contábil, nem efeito para a constituição de imposto de renda. Ou seja, se eu transferir um dinheiro de uma conta minha para outra conta que também é minha, ou seja, mesmo CPF, de fato, você não tem aí uma contabilidade de que essa transação ela vai contar aí para esses R$ 5.000. Porque, na verdade, não houve aí, você não transacionou recursos nem com o comércio, nem com empresas, nem com pessoas físicas. Você transacionou com a mesma origem, vamos dizer assim, somente instituições diferentes. E me deixa aproveitar aqui só para poder pontuar também que, talvez seja a dúvida de alguém, eu tenho duas contas e no decorrer do mês eu transacionei mais de 5.000, mas foi 3.000 numa conta e 3.000 na outra conta. Isso aí vai estar no monitoramento? Não vai estar. Porque, na verdade, as transações que precisam ser informadas, elas são por instituição. Então, se na instituição A eu não sobrepus o valor de 5.000 e na instituição B também não sobrepus esse valor, nenhuma dessas duas instituições vai estar informando a Receita que houve uma movimentação acima daquele limite que foi solicitado. Isso também vale para o cartão de crédito. Se as faturas dos 2, 3, 4 cartões de crédito que eu possuo, elas não ultrapassarem R$ 5.000, nenhuma dessas instituições vai estar informando essa Receita por essa resolução. Doutor, então sendo direto sobre o que o senhor falou agora, digamos que eu posso ter uma conta, vou citar aqui, sei lá, uma no Nubank, uma no Bradesco, uma no Brasil, uma na Caixa. Cada instituição dessa eu posso movimentar até o valor de 5.000, é isso? Na verdade, você pode movimentar até o valor assim que você necessitar. Mas, a partir de R$ 5.000, a instituição financeira, ela tem uma obrigatoriedade
de informar pela instrução normativa 1571, ela tem a obrigatoriedade de informar pelo IF Financeira que você fez uma movimentação acima daqueles R$5.000. Mas você pode movimentar quanto você quiser. Certo, Doutor, entendi. só para eu sair desse assunto. Tem uma pergunta aqui, Erli. Tem pergunta aqui do nosso ouvinte, o Marcos Valentina, para a gente ouvir aqui através de mensagem de áudio. Deixa eu rodar aqui a pergunta dele. Ouvir aí. É sobre cartão de crédito também, essa questão aí do limite. Vamos ver. Bom dia, Eli. Bom dia, bancada. Não sei se vai ser possível fazer perguntas, mas já adiantando. No meu caso, eu recebo o meu salário, certo, na minha conta, e normalmente os pagamentos do meu pai, da minha mãe, eles transferem também para minha conta, porque como eles não têm muita familiaridade com pagamentos online através do aplicativo, eu que faço isso para eles, para meu pai, para minha mãe, para o meu irmão às vezes, e os meus pagamentos. E aí, somando os meus vencimentos com o do meu pai, com o da minha esposa, com o da minha mãe, às vezes do meu sogro, passa às vezes até de R$10.000 por mês minhas movimentações, mas esses valores não são meus. E aí como ficaria essa questão? Doutor, o senhor entendeu, ouviu, né? doutor? Ouvi bem. Posso responder já? Pode, fica à vontade. Pronto, vamos lá. O que a gente precisa primeiro compreender uma coisa assim, até para deixar a população mais tranquila em relação a o que é realmente esse monitoramento. Não é um CPMF. A gente tem que distinguir bem, porque vejo algumas pessoas entendendo esse limite como se fosse um CPMF, ou seja, aquilo que ultrapassar R$5.000, eu vou ter que pagar quanto? Eu vou ter que pagar... E não é isso. As pessoas elas têm que entender que esse monitoramento especial, ele se dá muitas vezes para pessoas hoje, só para a gente ter uma ideia, pessoas que movimentam 100, R$200.000 na sua conta e tem renda aí de R$1.400 declarada na Receita Federal. Então, a Receita entende que uma pessoa que movimenta 100 a 200 mil na sua conta e tem uma receita declarada e tem um valor declarado na Receita, por exemplo, de R$1.400, isso tem uma grande distorção que ela precisa estudar melhor esses casos e essa medida, ela é mais para esse exemplo que eu citei agora do que propriamente, por exemplo, que a gente acabou de ouvir, onde o teto é de 5 mil e ele disse aí que movimenta, vamos dizer assim, uns 10 mil, porque ele movimenta os benefícios aí, os pagamentos dos pais. Uma sugestão que eu daria para ele, eu esqueci o nome dele agora, eu vi, parece que é o Marcelo do Valentina, uma solução que eu daria Marcos. É que ele tentasse, primeiro, eu sei que as pessoas assim que têm um pouco mais de idade, têm um pouco mais de dificuldade para fazer transações ali em celular tal, e às vezes até perigoso, mas a sugestão que eu dou a ele é que ele tente fazer contas, de fato, para os pais, e ele tentar auxiliar os pais nesse pagamento nas contas dos próprios pais. Alexandre, mas aí para mim vai ser muito mais difícil. Mas, de fato, a Receita vai ter uma ideia com maior exatidão sobre qual é a movimentação do seu pai, da sua mãe e sua. Até porque esse monitoramento, ele se dá por CPF. Então, de fato, se ele vê que, por exemplo, o pai dele teve um 0 de movimentações, ou apenas somente o Pix que foi enviado para ele, e ele tiver um volume muito grande de transações, isso aí pode, em um momento ou outro, acarretar que a Receita peça explicações a ele sobre essa variação de transações. Resumindo, né? Resumindo, a Receita vai ficar de olho, é isso, né? Vai monitorar e vai ficar de olho e em situações suspeitas, né? A pessoa vai ser convidada a se esclarecer. É isso, né, professor? É isso. Sua síntese foi muito boa e, assim, a gente tem que ter uma ideia, e eu sempre digo isso às pessoas, que quando a Receita faz esse tipo de resolução, ela quer, na verdade, alcançar hoje pessoas onde essa distorção ela é muito grande. Tipo esse exemplo que eu dei agora, pessoas que movimentam R$200.000 e que tem lá declarado na Receita 400. Mas
Mas, Alexandre, eu vendo carros e o dinheiro entra pela minha conta e sai da minha conta, por exemplo. E aí a movimentação é muito grande, mas o que fica para mim é só uma comissão. Não é que você vai pagar imposto, você só precisa explicar isso. A Receita, em algum momento, talvez vai ter que ser explicado. Por exemplo, pessoas que utilizam sua conta corrente para fazer venda de carro, e aí as movimentações são imensas, certo, mas o que ela, na verdade, percebe daquela movimentação é só um valor a título de comissão. Obrigado, deixa eu agradecer, é moído demais, viu? Vou trazer o senhor outras horas aqui pra gente, que a partir de agora, quando o povo começar a sentir, eu acredito que a demanda do senhor aqui no estúdio vai aparecer, eu vou trazer o senhor aqui no estúdio, tá bom? Fico à disposição, se quiser um dia aí a gente fazer um bate-bola também, assim, as pessoas poderem fazer perguntas ao vivo e tal, estou à disposição. Tá. E eu acho que o mais importante que a gente precisa entender é que esse monitoramento vai trazer um maior combate à evasão fiscal e vai permitir também uma eficiência maior no controle de quem realmente tem que pagar imposto, muitas vezes não tem pago, para que a carga tributária no país também ela não precisa ser tão alta para que a gente possa ter realmente uma boa base financeira, sem a necessidade de estar aumentando imposto a todo momento. Obrigado, um excelente dia para todos. Obrigado, doutor Alexandre. Alexandre Nascimento, economista, participando com a gente falou sobre o Pix, nem deu para falar do salário mínimo, né, Helena? Porque o assunto é grande. Próxima, né? Vai ficar o salário. Eu ia falar, mas o salário subiu tão um pouquinho, rapaz. O moído do Pix é maior. Obrigado, doutor Alexandre Nascimento. Brevemente a gente vai trazer ele aqui agora. Aguarde novos capítulos dessa novela do Pix. A novela do Pix.